Olha, eu fiquei chocado com a esquerda comemorando tanto a queda do Witzel hoje. É muito importante cair um genocida, um criminoso como o Witzel, e não tenho o que falar dos crimes pelos quais ele é acusado. Mas a queda do Witzel foi uma vitória do Bolsonaro. A queda do Witzel foi uma derrota de todo mundo que está contra o Bolsonaro. Por quê? Porque graças a essa queda do Witzel, que foi articulada pelo bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro tem todas as chances de contornar uma situação que até 2, 3 meses atrás estava praticamente incontornável para ele. Era uma situação perdida, porque o Queiroz estava preso, as investigações estavam avançando, o STF estava indo para cima do Bolsonaro por um lado, por outro tinham vários inquéritos também na STF contra o Bolsonaro, tinha o Ministério Público do Rio de Janeiro indo em cima e o Bolsonaro estava acuado. Aí o que acontece? O Bolsonaro, com essa investigação do tal do Covidão, que os bolsonaristas já sabem o que vai acontecer muito antes sempre. Lembra que a Carla Zambelli, ela adiantou um dia antes uma operação que ia ser contra o Dória. O Flávio Bolsonaro adiantou 6 dias atrás ele adiantou, ele falou que o Witzel não seria governador do Rio de Janeiro no fim do ano. Então eles sabem o que vai acontecer porque eles é quem estão articulando. E o vice do Witzel, primeiro, ele vai manter a política genocida do Witzel de atirar na cabecinha e fazer todo o de ruim que o Witzel faz. Isso é inegável. Segundo, ele está envolvido no crime, ele foi alvo de busca e apreensão hoje e ele só não foi afastado por um motivo, que é o número 3 do motivo pelo qual ninguém deveria comemorar. O vice do Witzel está em tratativas com o Flávio Bolsonaro para escolher um procurador de justiça do Rio de Janeiro que vai ser quem vai chefiar a investigação do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro vai escolher com o vice do Witzel, que está com a faca no pescoço, está com a navalha no pescoço, porque também está envolvido no crime e pode ser afastado e preso também a qualquer momento, e ele vai dançar a música que o Bolsonaro tocar para ele. Assim como o Bolsonaro dança a música que Michel Temer e essa turma aí, Gilmar Mendes, tocam para ele, agora o governador do Rio de Janeiro vai ter que dançar a música do Bolsonaro. Se não, tem uma procuradora lá no STJ que vai pedir o afastamento e a prisão dele, e tem um ministro do STJ que já falou, eu não preciso de colegiado aqui não precisa ser 9 juízes votando, um só afasto o governador sozinho. Eu vou mostrar o vídeo do Witzel em que ele acusa o Bolsonaro, ele fala, tem motivação política a minha queda, e aí você vai ver, mas antes um segundinho, se você nessa briga, você torce pra briga, eu torço mesmo pro Witzel contra-atacar, pra ferrar mesmo o Flávio, pra depois também contra-atacar e no fim que caiam todos. Se você também torce pra briga, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque tanto o Witzel como o Bolsonaro foram eleitos com base em fake news, inclusive juntos, bem juntinhos. O Witzel estava todo dia abraçado com o Flávio Bolsonaro. Agora são inimigos. E pra gente quebrar no meio essas fake news que eles continuam bombardeando, os Bolsonaro no caso, continuam bombardeando a população com fake news todos os dias em todas as redes sociais, um segundinho você se inscrever no canal é de graça, é só clicar em inscrever, você ajuda porque o YouTube vai mostrar esse vídeo e os outros vídeos do canal para mais gente. O YouTube tem alguns canais que o sistema do YouTube considera como referência, são canais maiores, então precisa da inscrição. E você se inscrevendo a partir desse vídeo, o sistema do YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando e mostrar esse vídeo e vídeos do canal para mais gente. Então um segundinho de graça, só clica. Agora vamos falar sobre o vício. Tem uma coisa também fazemos outdoors contra o governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar, clique em Seja Membro embaixo ou no primeiro comentário tem conta bancária, PicPay e apoia-se. Agora vamos falar sobre o Witzel e o Bolsonaro e como o Bolsonaro contornou a situação. Olha só. Teve uma denúncia, eu fiz um vídeo aqui, falei no vídeo passado, de que o bolsonarismo, eles fizeram um dossiê contra vários governadores e mandaram para a PGR. A PGR abriu uma investigação e, inclusive, no pedido de abertura da investigação da PGR, eram vários trechos do dossiê que o bolsonarismo entregou. Eram trechos copiados, colados, quer dizer, eles abriram uma investigação com base em denúncias de bolsonaristas. Por quê? Porque o Bolsonaro começou uma guerra contra governadores logo que começou a pandemia. Primeiro porque o Bolsonaro está tentando, e eu venho denunciando isso aqui há muito tempo, o Bolsonaro está tentando, e há várias denúncias, implantar milícias usando a Força Nacional. Ele tem um decreto do Bolsonaro que ele pode colocar na Força Nacional quem ele quiser, qualquer cidadão brasileiro, sendo policial ou não, antes tinha que ser policial, agora não precisa mais, pode estar na Força Nacional. O que acontece? O Bolsonaro, qualquer reservista, o Bolsonaro pode colocar quem ele quiser, inclusive milicianos, inclusive pessoas condenadas em primeira instância por qualquer crime, inclusive
crimes violentos ou qualquer coisa assim. Ele pode colocar na Força Nacional. Isso desde o comecinho da pandemia, o comecinho de março. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele tá colocando gente de todos os estados, até chegou a usar o Ceará. Aí foi em fevereiro, não com a Força Nacional, mas também implantando milícias em vários estados. Usou o Ceará como esboço, as milícias tentarem invadir lá e depois acabaram levando um sacode e tudo acabou bem lá. Foi quando até deram tiros no Cid Gomes e tudo mais. Você lembra disso? Faz alguns meses. Pois bem, o Bolsonaro está tentando isso, então ele está em guerra com governadores. Mais do que isso, o Bolsonaro estava sob ataque. O Bolsonaro estava sob intenso ataque do grupo Michel Temer, Gilmar Mendes, esse grupo aí começou a atacar o Bolsonaro. Mais do que isso, aquele grupo Dória, Alexandre de Moraes, PSDB antigo, que também é muito ligado ao grupo do Temer, Aécio Neves, eles começaram a ir atrás do Bolsonaro e é fácil ir atrás do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro comete vários crimes. O gabinete do ódio cometeu diversos crimes, então as investigações foram andando e o cerco foi fechando contra o Bolsonaro. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro resolveu falar, não, peraí, então eu vou jogar o jogo de vocês. Isso aconteceu exatamente quando o governo Bolsonaro, eu até fiz um vídeo aqui, o governo Bolsonaro teve várias derrotas no Congresso na mesma semana, aí o Bolsonaro viu, pô, ferrou. Aí quando o MDB e o DEM saíram do Centrão, aí o Bolsonaro viu que a coisa ficou realmente feia para ele. Ou ele dançava conforme a música que esse pessoal tocasse para ele dançar, ou ele ia dançar de verdade, ele ia ser chutado o mais rápido possível e o destino dele, da família dele inteira, ia ser cadeia, porque eles são criminosos. Aí o que acontece? O STF continuou indo para cima, o Bolsonaro falou, peraí, o Bolsonaro trocou vice-líderes do governo e colocou gente do Centrão, que não era aquele Centrão antigo, que era o Arthur Lira, o outro Ciro Nogueira, esse pessoal do PP. Não, ele colocou gente mais próxima ao Michel Temer. Aí, olha só, aí o Bolsonaro trocou o líder do governo, tirou o Major Vitor Hugo, que era um cachorrinho do Bolsonaro, o Major Vitor Hugo saiu abanando o rabinho, como todo cachorrinho, e o Bolsonaro colocou o Ricardo Barros, que era ministro da Saúde do Temer, que é assim com o Temer há décadas, amigão do Temer. Aí, no mesmo dia, o Aécio Neves começou a juntar gente do PSDB, daquele PSDB antigo, que tem o PSDB novo, que é o PSDB Dória, o PSDB moderninho, e tem o PSDB antigo, que é aquele Aécio, Alckmin, eles eram rivais no PSDB antigamente, mas fazem parte desse PSDB antigo. O Aécio Neves começou a reunir o pessoal e meio que declarou apoio ao Bolsonaro, apesar de que ele negou. Ele falou, não declarei. Assim, eu voto sempre com o governo Bolsonaro e tô mandando meus amigos também votarem, o grupo que eu influencio. Mas não tô com ele, não. A gente só vota junto, só isso. Pois bem, o Aécio Neves começou a fazer isso e, olha só, o Bolsonaro mandou o Temer para o Líbano, o Temer foi lá, pago com o meu dinheiro, pago com o seu dinheiro, a gente está pagando as férias do Temer, que é um cara que estava com o passaporte retido, lembre-se disso, o Temer foi preso. A gente está pagando as férias do Temer no Líbano. E aí o que acontece? O Bolsonaro começou a dançar a dança desse pessoal e trocou o líder, mandou o Temer, até o Eduardo Cunha falou que o Bolsonaro está fazendo um bom governo e aí as coisas ficaram brandas. O Gilmar Mendes deixou o Queiroz ficar preso em casa, então você fica em prisão domiciliar, e o Bolsonaro está na palma das mãos deles, porque uma assinatura do Gilmar Mendes, basta só isso, uma assinatura do Gilmar Mendes, e o Queiroz e a esposa voltam para a prisão, e a chance deles delatarem, e a chance da investigação andar é muito grande, até porque também está nas mãos do Gilmar Mendes o fato do caso do Flávio voltar para a primeira instância, olha só. E está nas mãos do Alexandre de Moraes, que é desse mesmo grupo político, o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, apesar que esse inquérito está avançando pouco a pouco, e isso corre paralelamente. Lembre-se que o Alexandre de Moraes, antes de tudo, é amigo do Dória, e o Dória quer ser presidente. Então, e nisso aí tem um conflito que, até onde eu vi, não há sinais de que esse conflito vá se resolver. Dória quer ser presidente, o Bolsonaro quer continuar sendo presidente. E o Dória vai usar fundos imundos para mover para que tire o Bolsonaro do caminho. E o Bolsonaro vai tentar de tudo também para tirar o Dória do caminho. Essa outra briga que a gente vai ver mais para frente quem ganha. Na briga Bolsonaro e Witzel, o que aconteceu? O Bolsonaro, com os novos amiguinhos dele, conseguiu, ele já tinha o Noronha no STJ, que foi quem soltou o Queiroz em primeiro lugar, conseguiu, usando o fato de que ele tem várias indicações, conseguiu outro ministro no STJ, conseguiu, e o vídeo do Witzel que eu vou mostrar agora, ele conseguiu colocar a procuradora do caso. Olha só o vídeo do Witzel. Porque isso precisa ser investigado. O possível uso político da instituição. O Superior Tribunal de Justiça possui vários subprocuradores.
Por que não se faz em qualquer outro Ministério Público a distribuição e não o direcionamento para um determinado procurador? No caso, a doutora Lindora. Uma procuradora cuja imprensa já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele. Mas, diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil é independente, o Ministério Público é independente. E eu me preocupo muito com essa questão política que hoje nós estamos vivenciando. Pois bem, o Witzel caiu atirando e ele falou exatamente o que aconteceu. A procuradora, que já até admitiu que recebeu o Flávio Bolsonaro na casa dela, olha só quem é a procuradora, recebeu o Flávio na casa dela, ela não foi sorteada como em outros tantos tribunais, em que acontece assim, chega um processo, sorteia-se quem é o procurador que vai cuidar daquele processo. Não, ela foi designada, escolhida a dedo. Em vez de um sorteio, o processo foi distribuído para ela. Quer dizer, alguém colocou, ó, senhora Lindora, esse processo é seu. E ela é muito próxima de Flávio Bolsonaro. E aí, ela, em mãos, com aquele dossiê feito pelos bolsonaristas, os governadores, ela foi atrás. No começo da fala do Witzel, ele até fala, olha, essa procuradora Lindora aí, subprocuradora, não sei, ela se tornou especialista em perseguir governadores. Exato, os governadores que não fazem o que o Bolsonaro quer, eles vão atrás. E aí, conta com o fato de que o Bolsonaro tem um escudeiro muito fiel, ele às vezes morde, mas geralmente ele é muito fiel, que é o Augusto Aras. O Augusto Aras faz o que o Bolsonaro quer e ele vai para trás dos governadores. É para ir atrás deles? Vamos atrás deles. É uma coisa que, olha só, é uma coisa estratégica, uma escolha estratégica. Olha só como uma escolha muda tudo. O Bolsonaro escolheu um aliado na Procuradoria-Geral da República. O Fernando Henrique, quando ele era presidente, o Fernando Henrique Cardoso, 94 a 2002, ele escolheu aliados. Inclusive, chamava-se, a própria mídia inteira, a própria mídia que apoiava o Fernando Henrique, chamava o Procurador-Geral da República de Engavetador-Geral da República. Por quê? Porque foram vários crimes e ele não investigava nada. O único governo da história do Brasil que colocou inimigos em vez de colocar amigos, ou de colocar alguém neutro, foi o PT. O PT só colocou inimigos. Agora, o povo finalmente, as pessoas, pelo menos que acompanham política, finalmente estão tendo noção de uma coisa que eu falava no Plantão Brasil desde 2013, no site do Plantão Brasil, antes de ter canal, eu falava, gente, as escolhas do PT são completamente erradas. Política é um jogo de estratégia, cada pecinha que você move, você faz como num jogo de xadrez. E aí o PT colocava Gurgel, Janot e esse povo só ferrava o PT. Agora a gente vê como é que é um procurador-geral da República que não investiga os crimes de quem está no governo, e olha que nesse caso é um governo criminoso, no caso do PT não tinha isso. Nesse caso é um governo criminoso e que vai atrás da oposição. Só imagina, se em 2003 o Lula assumisse e colocasse um procurador-geral que fosse investigar os crimes do Fernando Henrique Cardoso, do Aécio Neves, que muita gente não sabe, mas era presidente da Câmara dos Deputados. Esse cargo que hoje é do Rodrigo Maia, que tem tanto poder, era do Aécio Neves no governo Fernando Henrique. Sabia disso? Então estavam os dois assim, ó. Dois do PSDB, o PSDB tava pintando e bordando. Por que não colocou para investigar? Exato, não teve estratégia. É isso que está faltando na esquerda e que não falta no bolsonarismo. A gente analisa, mas sempre tem o outro lado. O outro lado é o quê? É o bolsonarismo vindo e falando, peraí, eu vou contra-atacar. Eu tenho que dançar a dança do Michel Temer, desse povinho aí, eu vou dançar a dança deles, mas agora eu vou contra-atacar com os governadores. E claro que por trás o Bolsonaro tenta contra-atacar. É por isso que o Bolsonaro voltou a falar. Hoje ele estava rindo da cara do Witzel, falando que o bicho estava pegando no Rio de Janeiro, o filho dele também voltou a falar um monte, o Carluxo também voltou a xingar o pessoal nas redes sociais, voltou a xingar jornalista, a ameaçar, tudo mais. Por quê? Porque o Bolsonaro já sabe, peraí, a situação, pelo menos politicamente, está mais ou menos contornada. Claro, tem uma encruzilhada vindo aí para o Bolsonaro, que é um problemão. São duas, na verdade. A primeira, o Bolsonaro e o Dória. E o Dória tem muito poder político hoje em dia, mas muito poder político. Ele não tem popularidade, mas ele tem poder político.
Os dois querem ser presidentes em 2022. Um vai ter que destruir o outro. Outra é que o Bolsonaro está atacando a Lava Jato por conta do Moro e o Moro também vai contra-atacar. O Moro não vai cair, ele já mostrou quando saiu de ministro, ele não vai cair sem cair atirando. Ele vai cair atirando. Esse é o outro problemão. E o outro, ó, são três, não são dois problemas, são três. E o outro é o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia quer ser presidente ou quer indicar o presidente no começo do próximo ano. Porque por mais que haja um acordão momentâneo, vai passando o tempo e tem uma coisa, o Bolsonaro não é confiável, eu faço lista aqui em 1, 2, 3, mas o Bolsonaro não é confiável, e 2, o Rodrigo Maia não vai querer confiar, ninguém vai querer confiar em alguém que estava soltando fake news contra ministro do STF, contra o Rodrigo Maia, contra qualquer opositor ou qualquer pessoa que discordasse um pouquinho do governo. Ninguém confia no Bolsonaro, então eles vão mantendo o Bolsonaro enquanto é bom. Quando não for mais bom, e muito em breve não será, eles vão chutar o Bolsonaro, porque é isso, o Bolsonaro, eles fazem com ele como fazem com qualquer outro que se alie ao esquema deles. Usam enquanto dá, depois sugam tudo, depois jogam fora o bagaço, sem dó nenhuma, sem pena nenhuma, sem nada de, não, a gente vai te retribuir lá na frente. Não, joga fora e tchau. Ó, o Eduardo Cunha, ficou preso um tempão, apesar que o Eduardo Cunha era do grupo. Agora imagina o Bolsonaro, que nem do grupo era, tá só dançando a dança deles. Então, muita coisa ainda vai acontecer, mas não tem que comemorar no afastamento do Witzel. Tem que saiu um bandido, mas entrou outro igual, e a diferença é que esse outro que entrou no lugar do Witzel, ele está macomunado com o governo federal. Então piorou a situação um pouquinho no Rio de Janeiro. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!